Fala pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Ricardo Éboli, né? Então sou eu a pessoa que criou, né, todo o curso. E sou eu também que vou te acompanhar até o final dele, né? Seja, né, assim, por aula gravada, né, seja também pelo que a gente vai conversar, né, no grupo de alunos, ou também quando a gente for tirar dúvida por WhatsApp, né? Videoconferência, que algumas vezes até mais fácil do que tirar por WhatsApp, né? Porque daí eu consigo também ver seu rosto e entender se você está entendendo, né? Se você está entendendo de verdade, né? Ou não, né? Então você vai tirar as dúvidas dele, né, direto comigo. Bom, a ideia do curso, né, o que eu pensei, né, para criar o curso, porque eu criei. Ele é um compilado, ou é a forma que eu sempre ensinei, né, sempre treinei as pessoas que trabalharam comigo, né? Então eu sempre, né, falava para a pessoa, poxa, vem cá, senta aqui do lado, passava aí uma semana, né, arrumar aqui, uma semana, 2 semanas, né, ficava lá trabalhando comigo do lado, né? Por quê? Porque eu achava mais fácil, né, dessa forma a pessoa pegar, né, logo de cara ela ter contato com tudo, né? Então eu pegava, né, abria a planilha Excel, né, primeiro eu explicava os conceitos, né? Porque a gente não sabe que tipo de pessoa que a gente vai contratar. Então, e é difícil também a gente contratar alguém, né, que saiba já o que a gente faz no banco, né? Porque não tem um curso, né, de mercado financeiro da forma que você vai utilizar no banco, né, ou na instituição financeira, ou seja, no meio de pagamento, seja de fundo de investimento, seja de mesa proprietária, né, enfim, em instituições financeiras, né, como um todo. Então não existe um curso que cubra tudo. Né, cubra tudo que eu digo, ou pelo menos que cubra, sei lá, 30%. Por quê? Porque isso você não adquire na faculdade, né? Você não adquire em pós-graduação, você adquire trabalhando. Então, por isso que muitas vezes é muito mais fácil, né, os bancos eles pegarem estagiários, né, e irem formando ele dentro do próprio banco. Né? Mais fácil você ensinar, né, uma pessoa, pegar a pessoa do zero e ver que essa pessoa tem potencial e ensinar, do que, né, pegar uma pessoa já experiente, né, assim, óbvio que acontece, né? Óbvio que você vai no mercado buscar pessoas, etc. Mas, né, sempre bem mais barato para o banco, muitas vezes, você pegar um profissional, né, estagiário, que você sabe que o cara vai ralar, né, e você sabe que o cara vai querer ser afetivado, o cara vai aprender, o cara quer subir de cargo, né? Então, esse cara, ele vai estar lá com, né, com a faca nos dentes. Então, a gente pegava essa pessoa e ensinava tudo, né? O beabá, desde o início, né, até o final. Então, como que eu costumava fazer? Pegava essa pessoa e falava, ó, esse aqui, né, esse é o escopo do trabalho, né, essas são as metodologias que a gente utiliza, assim, desde o que é uma taxa de juros, porque quem que se candidata, né, para um banco, você vai, pelo menos das áreas que a área que eu trabalhei era muito modelagem, então era modelagem, era validação de modelos e desenvolvimento de modelo para tesouraria, né, até o risco, né? Então eu cobria ali front, né, no caso aqui, né, estou contando aqui front até o risco, né? Então aí é uma porrada de modelo, aí você tem modelo de precificação, você tem modelo de curva, você tem modelo aí vamos colocar como modelo de PNL, né? Você tem a LM no meio do caminho aí, né? Você tem modelo de risco, então é uma porrada de modelo aí que a gente precisava cobrir. Então, né, é difícil pegar um profissional que saiba tudo isso, né? Então, ou que saiba, sei lá, 30%. Então, e geralmente as pessoas que a gente buscava no mercado, você tinha lá o quê? Você tinha economista, você tinha físico, você tinha químico, você tinha matemático, você tinha estatístico, você tinha bastante engenheiro, você tinha administrador, você tinha pessoal de atuárias, que mais? Nossa, já tive, assim, já passei com essa pessoa, assim, tinha, tinha biólogo, né? Eu cheguei a trabalhar com biólogo que trabalhava antes com mapeamento de DNA, olha que coisa, né, diferente, né? Então tinha assim, tinha de tudo, né? E a pessoa não precisava saber exatamente, né, o que
né, o que a área fazia, porque a gente já sabia que não tinha conhecimento. Então, o que a gente fazia? A gente formava, né, esse cara. Então, eu preferiria, né, uma pessoa assim, que tivesse potencial, né, quer dizer, o banco preferiria, e eu também achava bacana, né, uma pessoa que tinha potencial, né, e a gente ia ensinando tudo para ele. Literalmente tudo, porque eu quero sair de férias, né, eu quero uma pessoa para trocar ideia comigo, né, de igual para igual, porque depois que a pessoa aprendia tudo isso, poxa, a pessoa não só pegava as coisas que eu fazia e até melhorava, né? Porque essa pessoa tinha skills, né, tinha habilidades diferentes das minhas. Então isso era muito, muito, muito bacana de ver. Né? Eu tenho zero apego às coisas, né? Então eu falei, ó, se achar uma coisa melhor, me fala, me mostra, a gente troca. Né? É para isso que, né, a gente pega pessoas, né, novas, né? Pessoas que vão lá para ter criatividade, né, para melhorar o que a gente já tem, né, para saber mais que a gente. Né? Esse é sempre o intuito. Bom, então, o que eu fazia lá? Passava lá, sei lá, 7, né, uma semana, 2 semanas comigo lá. Né? Por quê? Porque ele precisa saber, né, os conceitos, o que a área faz e como que funciona a parte, né, de metodologia, a parte das contas, como que realmente, né, de fato, aquilo funciona, como que é a rotina. Né, do que era muito mais fácil do que eu pegar a pessoa e largar a pessoa num canto lá e ela ficar perdida, porque aquela pessoa é minha responsabilidade, né? Então, não posso deixar ela, né, largar, ela vai sair, né? Simplesmente ela vai desanimar e vai sair do banco. Ninguém quer isso, né? Porque a gente investe uma grana boa, né, na pessoa, na gente, que eu digo o banco, né, não sou eu, investe uma grana boa na pessoa, para a pessoa o quê? Para a pessoa, né, ela voar, né? A gente espera que ela sempre esteja melhor que a gente. Então, eu pegava a pessoa pela mão e falava, ó, vamos lá, ia montando a planilha, eu pegava assim, do zero, tipo, o que é uma taxa de juros, né, e se comparar com o conteúdo do curso agora, né, e parava lá em swap. Porque eu ensinava tudo para a pessoa, tudo que ela ia precisar utilizar para marcar mercado no swap. Porque quando o cara chegasse no swap, né, lá no Red, ele ia usar tudo, né, que eu passei por ele, né, que nós passamos, né, desde o início. Então esse era o objetivo. Né, porque se você vai entrando no detalhe, você vai ver que tem muitas nuances ali, né, que o pessoal passa reto, o pessoal não explica. Né, porque se eu falo, ó, é mais ou menos assim, assim, assado, aí eu peço para a pessoa montar, né, ela não vai conseguir. Se eu der a planilha para ele montada, né, para ele entender, e depois eu falar para ele montar uma coisa, né, uma estrutura similar àquela, ele também não vai conseguir, provavelmente. Né? Por quê? Porque ele não sabe as decisões que eu tomei durante todo o processo. Ele não sabe o que liga com o que e por que. Ele não sabe por que ele faz aquilo. Então, se ele não sabe por que ele faz aquilo, ele vai errar. Né? Então, assim, não tem como. Então, precisa passar passo a passo para a pessoa conseguir absorver, né, o conhecimento e falar, opa, agora eu consigo, né, eu consigo entregar o que você quer. Eu consigo fazer o que você pediu de uma forma que eu esteja entendendo. No caso, ele consegue me explicar. Então, esse é o objetivo. O objetivo é fazer você conseguir, né, entender o que está fazendo, né, e entregar uma coisa que você fez, você pensou. Né? Então, no curso, né, eu vou lá, né, passo a passo, pego na mão e vou explicando. Né? Por quê? Porque quando você for montar uma coisa parecida, você vai lembrar da minha vozinha lá, falar, isso aqui, né, é juros compostos, isso aqui é juros simples, essa convenção aqui é 252, essa aqui é 360, né, interpolação é assim, interpolação é assado. Aí você vai ver lá a formação, sei lá, você vai ver como que a gente forma o casado. Né? Então, assim, tudo que você vai falando, né, você vai lembrando lá, né, da minha vozinha falando. Aí vai chegar uma hora que você não vai mais lembrar, né? Que você vai ter suas próprias ideias e você vai falar, pô, o Ricardo fez assim, cara, eu acho que é muito melhor se eu fizer assado. Aí você vai lá e melhora o que eu fiz. É igual quando você aprendeu a dirigir. Quando você aprendeu a dirigir,
né? Se você aprendeu na autoescola, eu não sei como foi, mas enfim, tem uma pessoa falando, ó, primeira, aí você vai lá, né? Primeira, né? Embreagem, aquele negócio, embreagem, freio, embreagem, vai tudo, aí saiu, beleza. Aí saiu lá, aí engata segunda, embreagem, segunda, tá bom. Aí você vai lá, acelera mais um pouquinho, aí o cara fala, ó, agora você coloca a terceira, tá bom. Aí vai chegando no semáforo, que o cara fala, ó, pisa no freio, né, embreagem, segunda, né, freia, né, pisa na embreagem, ponto morto, né, aí parou. Então, você vai, e depois quando você vai dirigir, você vai ouvir aquela vozinha do cara te falando exatamente isso, né, quando você vai pra rua sozinho, né, você vai com, né, não tão confiante, aí você vai, mas você tem a vozinha do cara te falando tudo como você tem que fazer, porque o cara fala bilhões de vezes aquele negócio. Né, e você vai lembrando. É isso que é importante. Até hoje, eu lembro de muita coisa que muito chefe meu, né, falava no meu ouvido. Falou, Ricardo, tem que, sem preciosismo. Isso aqui não precisa ser feito. Isso aqui dá para fazer mais simples. Né, então, muita coisa, né, a gente absorve, né, do chefe, as pessoas que explicaram para a gente direitinho pela primeira vez. Né? Então, esse é o objetivo. Né? Então, é fazer você ter aquela, né, liberdade intelectual, você conseguir, né, formar, vamos dizer assim, o raciocínio, né, você próprio, né, sem ter interferência de outros. Porque senão, você vai fazer um curso atrás do outro. Se você for pegar fórmula, né, Ctrl+C, Ctrl+V, etc, e fazendo, beleza, mas você vai fazer um curso atrás do outro porque você nunca vai saber realmente o que você está fazendo. Então, aí o que acontece? Né? Agora, né, no mercado, no meu ponto de vista, vai sobrar o quê? Agora com inteligência artificial, com ChatGPT, aquele monte de coisa, vai sobrar o quê? Vão sobrar pessoas que pensam, pessoas que sabem estruturar a operação, né? Pessoas que entendem, que batem o olho num portfólio, né? Entende a estratégia, né? Pessoas que sabem estruturar, né? Pessoas que pensam, não pessoas que, como posso dizer, que faz trabalho de robozinho, né? Esses caras eles vão acabando. Então tá aí a minha preocupação, né, na formação do pessoal, né? O pessoal ter, né, uma formação técnica capaz, né, de julgar as coisas que estão sendo, né, feitas e sempre aprimorar, né, para você conseguir se destacar na sua área, né, porque esse é um curso que eu fico pensando que esse é um curso que eu gostaria de ter feito, gostaria de ter esse curso, né, na época que eu comecei, porque ele te abre muita porta, porque ele vai de uma forma ou outra, ele pega o conhecimento que você já tem, né? Aí você consegue, aí você chega lá no trabalho, você vê a sua rotina, você fala, agora eu tô entendendo. Agora eu sei para que serve isso, para que serve aquilo, para que serve aquilo outro. Porque para mim, praticamente, você consegue pegar, colocar os dados, né? Você leva para o banco, coloca os dados lá e a conta vai chegar bem próximo. Né? Só que você sabe o que está fazendo. Né? Essa é a grande diferença. Né? Então, quando você sabe o que você faz, putz, você tá por incrível que pareça, tá? Você está na frente de muita gente. Mas é culpa do cara, do profissional? Não. É porque muitas vezes, né, ninguém para explicar, porque a rotina de banco, putz, ela é pauleira, né? Você vai ver que eu estou falando com o aluno, sei lá, né? Eu mando mensagem para ele, putz, preciso falar com você e tal, 9h30 no celular, né? Mando mensagem, cara, tô saindo do banco, tô no banco ainda, putz, é fechamento, precisa mandar informação para tal lugar, etc, Banco Central, etc. Então, é corrido, né? Mas é gratificante, né? Então, nada melhor do que você, do momento que você entende alguma coisa, sabe? Faz aquele, agora eu entendi. Né? Então, você vai ter muitos aha moments, né? Os momentos, entendi, por isso que esse cara existe, então. Então, eu fiz o curso para isso, para conseguir
linkar, né, emendar vários conceitos, né, várias coisas e por que elas existem. Você vê que no começo do curso, né, é um monte de conceitos, explica um monte de coisa. Pum, é uma enxurrada de informação, é de 0 a 100, como diz um amigo meu, em 1 segundo e meio. Né? Por que eu expliquei um monte de coisa? Porque lá na frente você vai usar uma a uma. Não está lá aleatório. Né? Agora minha filha aprendeu a palavra aleatória. Então, tudo é lá, isso aí é um número aleatório, tudo é aleatório. Então, nada aqui é aleatório. Tá? Fora os modelos do próximo módulo. Né? Nada aleatório. Tudo eu fiz pensado, né, para chegar onde? Para chegar na construção, né, de modelo de swap. Né? Porque para chegar no swap, para você ir voltando, você vai ter que passar por onde? Vai ter que passar por futuros, né? Vai ter que passar por precificação de futuros, você vai ter que passar por estrutura para montar curva, você tem que entender spread, né? Spread que eu digo é taxa de risco mais spread, você vai ver que aí esse spread aqui vai ser dividido em spread de liquidez, né? Uma parte de liquidez, uma parte menor, né? Uma parte maior de crédito. Né? Então você vai ver como que as coisas elas são formadas. Falar, mas como que... Porque quando eu falo de paridade, uma paridade cambial, você vai ter os juros aqui, você vai ter os juros do Brasil, você vai ter os juros ali fora. Não dá para falar de paridade e desconsiderar os juros, né, do outro país. Sim, não faz sentido. Né? Então a gente vai ter que falar o quê? Vai ter que falar de SOFR, que é a taxa livre de risco lá que o pessoal usa, equivalente aí, né, ao nosso CDI, né, que antes era LIBOR. A gente vai falar da STER, né, que é a taxa de juros, né, europeia, lá na zona do euro, né, que antes era LIBOR, mudou para STER. Então, por quê? Porque a gente vai estar falando o quê? De uma paridade cambial. Então, tem que falar de uma partezinha offshore também, né? Senão você não consegue ligar os pontos. Então, é uma coisa assim, é bem interessante. Aí você fala, eu tenho uma curva. Aí você vai lá, você está lá no trabalho, aí você fala, beleza, aprendi a fazer a curva. Aí você vai lá, né, aí você vai ver a curva, sei lá, vamos ver aqui, de SOFR. Aí você fala, isso aqui é uma curva a termo. Puta, curva a termo, o que é isso? Eu aprendi curva. Né? Agora, o que aconteceu? O que é esse negócio de curva a termo? Né? Por que raio que acontece? Então, a gente explica. Né? Por quê? Porque a gente sabe que no dia a dia você usa. Né? No mercado americano você vai ter mais instrumentos a termo, né, do que instrumentos à vista. Depois eu vou tá lá explicado. Né? Então, assim, é muito detalhe. Né? Para quê? Para não faltar ferramenta, né, na hora de você construir os seus modelinhos. Né? Então, é isso que eu prezo. Né? Então, eu fiz um vídeo agora que eu ia pensar que eu ia falar, sei lá, 5 minutos. Então, tá aqui eu com um monte de tempo. Né? Por quê? Porque eu não gosto de coisa, né, gravada, script, teleprompter, sem condição. Né? Então, você vai ver que no meio do curso, muitas vezes eu falo, putz, espera aí, acho que se eu fizer assim vai ser melhor. Então você vai vendo eu tomando decisão durante o curso, montando, né, a planilhinha. Então é uma exposição minha muito grande. Né? Se eu vou pensar, cara, quem que é o louco, né, que monta uma planilha, né, basicamente ao vivo? Com aluno, quando eu faço mentoria, eu monto ao vivo. Né? Mas aqui com vocês eu edito algumas coisinhas para também não ficar tão pesado. Então, eu falo, quem que é o louco que faz isso aqui? Puta, eu faço. Eu sempre fiz assim, funciona, que eu vi, sempre vejo bastante resultado, então eu mantive. O que funciona, a gente não troca. Né? Então, eu mantive lá, né, passo a passo com você para entender todos os carinhos. Então, essa é a ideia. Então, replicar, né, o modo que eu sempre ensinei as pessoas, né, no banco, né, ou seja, quando eu dava consultoria, né, ou quando eu era funcionário. Tinha às vezes que eu pegava funcionário de fora do Brasil, né, então tinha muita gente que vinha, né, para o Brasil, porque o banco era multinacional, né,
tinha o pessoal lá de fora que vinha aqui, por exemplo, a auditoria vinha para cá, né? Vinha para cá, sei lá, tinha parte da área que ficava fora do Brasil, né? O cara vinha passar um tempo aqui com a gente, né? E entender o Brasil não é uma coisa simples, né? A gente tem nossas jabuticabas aqui que a gente, né, tem que explicar, senão a pessoa ela se perde, né? Então é bacana. Então, de tanto que eu expliquei, né, eu acabei, segundo os alunos, né, eu nunca dei aula, nunca fui professor, né, mas eu sempre expliquei bastante. Então, segundo os alunos, a didática é excelente. Estou falando deles, né, eles, no comentário deles. Né, é muito engraçado porque eu nunca pensei em dar aula. Eu fui uma vez, eu fui fazer um treinamento lá em Houston, que era de oil and gas, né? Então petróleo, né? e gás, né? Aí fui lá fazer esse treinamento. Aí eu lembro que no intervalo o cara me perguntou assim, né? O cara que estava dando treinamento: por que você não faz, por que você não trabalha com treinamento? Eu falei: você tá louco, cara? Falar sempre a mesma coisa, né? Pra mim não funciona, cara. Eu gosto de ver coisa diferente e tal. Assim, cuspi pra cima, né? Óbvio. Porque chegou na pandemia, eu pensei assim, aí, né, na pandemia muita gente refletiu bastante e eu fui um deles, né? Na pandemia eu pensei assim, poxa, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de aprender. Para mim, antigamente, não, ainda continua. O melhor trabalho é aquele que eu não sei por onde começar. Então eu falo: cara, não sei por onde começa. Eu falo muito não sei, então vão ter que pensar, né, para fazer isso aí. Então, esse era o trabalho que eu curtia. Por quê? Porque eu aprendia bastante. Você vai ver que quanto mais você resolve o problema, né, mais você ganha conhecimento. Então, uma sequência de problemas que você vai resolvendo, te traz muita bagagem. Então, quando você está numa instituição que ela é, vamos dizer assim, desestruturada, porque assim, eu vou voltar já no caso do Covid, né? No tempo lá, né? Porque eu sempre trabalhei em lugares que ou a área estava iniciando, não tinha nada, a gente estava criando pasta, você imagina, né? Pega a área lá e fala: essa pasta aqui vai ser modelo de tal, sei lá, de tal instrumento, né? Sei lá, de precificação. Essa aqui vai ser curva, você imagina que a gente está montando pastinho. Então a área não existia. Então muitas vezes, tanto que lá no começo, né, eu lembro que eu comecei a trabalhar na área, lá no Bradesco em 2007, 2008, fui a segunda pessoa contratada para validação de modelos. E do lado da gente estava o Banco Central, porque o Banco Central, eu não sei se eu posso falar isso, mas posso falar, faz tempo pra caramba, acho que todo mundo sabe, porque o Banco Central também tem que aprender, né? E também tem que aprender como que os bancos funcionam, né? Então, ele estava lá com a gente, né? Então, tinha uma galera do Banco Central lá também aprendendo como que fazia para validar os modelos, né? Porque, assim, ele tem que tirar aquilo de algum lugar, né? Então, fizeram um acerto lá e o Bacen, né, passou um tempo lá com a gente. Foi bem, bem bacana a integração, por acaso. Então, assim, então eu sempre estive em área começando. Aí no HSBC estruturei a área aqui no Brasil. Então, enfim, aí teve a parte de consultoria também, estruturei bastante coisa, né? No Brasil, fora do Brasil. Então é legal porque se criava. Eu gosto de criar. O negócio não existe, a gente fala como que tem que existir isso, como que a gente faz, a gente vai lá e faz aquele carinho. Aí fui para desenvolvimento de software, né? Então você imagina que a gente implementava software de precificação, né? Software de front office, sabe aquele botãozinho que você aperta lá para dar preço, para rodar relatório, aquele monte de coisa para criar as curvas. A gente fazia todos esses caras aí. Então a gente montava o software, né, e vendia, né? Então aí isso no Brasil, né, isso para fora, isso eu fiz muita coisa para o México. O México tem um mercado absurdo, muito maduro assim, comparado com o Brasil. Fiquei impressionado. O Banco Central lá, muito forte. O nosso Banco Central já é forte, isso é a minha opinião pessoal, obviamente.
porque eles sabem, né? Eles sabem bem, né? Estão fazendo, pessoal bom, pessoal com bom senso, né? Então sempre tive boas recordações deles, né? Eu tenho até hoje, ainda tem gente do Banco Central que comprou o curso, hein? Olha que interessante, né? Tem um aluno lá do Banco Central que elogiou bastante por acaso. Não vou falar quem é. Então muita gente lá no curso também. Eu não divulgo o nome, porque tem gente que já está lá na frente, quer recordar, né? Ou quer migrar de área, né? Ou quer tá montando fundo de investimento, né? E não quer que ninguém saiba. Enfim, tem muita coisa. Tem muito aluno lá que eu não posso divulgar nada. Então é até difícil até pegar e pedir, né, como fala, depoimento e tal, porque, puxa, eu não posso dizer, eu não posso falar quem eu sou, né, mas é interessante. Então, voltando lá no Covid, eu falei, cara, o que eu gosto de fazer, né? Eu tinha divorciado naquela época, acho que 2018, não me recordo. Aí era sempre uma parte traumática, né, que dá uma ruptura na sua vida, uma chacoalhada, né? Aí veio o Covid, falei, cara, agora vamos aproveitar para pensar, né? O que eu gosto de fazer. Aí eu falei, bom, eu gosto de ensinar, sempre achava um máximo quando eu conseguia, né, passar conhecimento, a pessoa conseguia fazer meu trabalho direitinho, né? Puta, era incrível, né? Então eu gostava de ensinar e eu gostava de aprender. Eu gostava de coisas novas. Falei, cara, quem diria? Aí eu falei, bom, se eu juntar tudo isso aí, o que eu vou ter? Curso. Eu vou ter curso de mercado financeiro. Porque eu não queria começar um negócio novo. Vou abrir um restaurante. Cara, mas eu nunca trabalhei com restaurante. Então, a chance de dar errado é gigantesca. Então, eu queria ter uma coisa minha. Queria ter uma coisa minha que ajudasse alguém. Então, esse era o intuito. Eu falei, cara, como que eu posso, né, fazer para ajudar uma pessoa? Porque a minha esposa aqui é fisioterapeuta. Aí você vai ver que o pessoal chega com dor, né, sem andar, e a pessoa sai assim, depois de várias sessões, ela sai andando, sai tranquila, agradece o jeito que a pessoa sai né, feliz de ter tirado a dor dela, tá conseguindo andar, coisa que ela nem imaginava que ia conseguir, né? Eu vejo isso e falo, cara, eu queria alguma coisa dessa forma, né? Que eu conseguisse retribuir, não, sabe? Sei por que teve, mas enfim, é uma coisa que minha, né? Uma coisa muito pessoal. Falei, cara, como que eu consigo juntar tudo? Aí eu achei, né, a parte de treinamento. Então você vai ver que eu sou muito próximo dos alunos. Então o pessoal me manda mensagem no celular, pô, tô com dúvida aqui, tô com dúvida lá, ou eu mando mensagem no grupo, né? Aí eu tento explicar para a pessoa por WhatsApp, o que é difícil. Se não dá, a gente marca de falar. Aí eu consigo entender melhor, né, o que ele está querendo, porque é sempre bom, né, falar, né, tá, assim, ver o rostinho da pessoa do que a gente tentar adivinhar. Assim, no celular, no WhatsApp, não é o melhor modo, mas coisas simples dá para resolver. Coisas não tão simples, a gente marca para falar. Então, essa é uma das coisas interessantes. Então, é isso, mas para dar uma geral, né, do que eu pensei para criar o curso, né, de como o curso, qual que é o objetivo dele. O objetivo dele é que você pare de fazer curso, você pense sozinho, sua carreira deslanche, né, porque tem casos aqui que a pessoa era estagiária, foi efetivada, né, e foi efetivada, e esse cara que é estagiário, ele vai estar lá, vai ter o conhecimento de sênior, pelo menos, né, é isso que eu quero, que é uma coisa avançada. Uma coisa que o cara vai pegar e falar, opa, isso aqui, se o cara comer com arroz e farinha, arroz e farinha, feijão, enfim. Então, se ele pegar o material e se dedicar, ele vai ter o conhecimento lá de sênior, né, no mínimo. Por quê? Porque é bem técnico. Então, por quê? Porque o cara vai saber exatamente o que ele está fazendo. Então, esse é a principal objetivo, a pessoa saber o que está fazendo, né? E deslanchar a carreira dele, e ser efetivado, e ser promovido, né? E depois, né, o céu é o limite, né? Mas ele tem que ter um pontapé inicial. Então é isso aí que eu ajudo.
Ah, mas eu tenho uma posição de sênior, eu sou gerente. Mas eu aposto, tem muita coisa aí que você não sabe. Né? Ah, mas é culpa minha? Não é. É porque eu tive a felicidade, né, de nunca ter que apertar um botão na vida. Né? Então, eu sempre desenvolvi modelo, né, ou validei modelo. Então, tudo que o banco precificava, né, todas as curvas que o banco fazia, eu precisava saber. Né? Muitas vezes não só no Brasil, mas fora do Brasil. Né? Então, aquele conhecimento, graças a Deus, eu adquiri. Porque eu tive muita sorte. Porque eu tinha chefes, né, que fizeram por mim, né, isso que eu estou passando para vocês. Na minha época, eles pegavam na mão e explicavam tudo direitinho. Bradesco é uma excelente escola. A HSBC, na época, foi uma excelente escola. Então, assim, tive muita sorte, né, de pegar pessoas que tinham paciência, que focavam no aprendizado do funcionário, porque eles sabiam que, né, se explicasse direitinho, se as coisas, né, andassem, né, de acordo com o que ele estava esperando, aquele cara iria trazer muito retorno para eles. Né? E traz o que? Lealdade. Né? Ele é leal à instituição, né? Ele vai lá e trabalha, né, como posso dizer assim, com afinco. Né? Então, resumindo, se você é gerente, se você tá abrindo a mesa proprietária, né? Se você tem que ter certeza que tem muita coisa lá que você vai aprender e vai usar, porque é bem detalhado. Né? Ah, onde eu posso, né, achar isso em outro curso aqui no Brasil? Não acho. Não tem. Pelo menos eu acho que eu tenho quase certeza que não tem. Se tiver, por favor, me contem. Eu falo para os alunos, tá? Porque lá no grupo dos alunos, o cara fala assim, posso falar de outro curso? Posso colocar curso que eu achei, né, legal para fazer? Eu falo, cara, pode, porque lá é um espaço que assim, eu não podo ninguém, né? Então o pessoal tem liberdade para falar, putz, eu fiz o curso tal e gostei. O pessoal vai lá e coloca lá. Zero problema. Porque no meu ponto de vista, um curso ele não concorre com o outro. Se o cara fez o meu curso, gostou, e tem um outro curso bacana também, ele faz os dois. Porque o cara quer ser sempre, né? Ele quer sempre estar à frente. Né? Pelo menos é nisso que eu acredito. E era isso que eu ia fazer. Ele não compra um livro, né? Ele compra vários livros. Vários livros. Porque o conhecimento, ele, né? Quanto mais a gente sabe alguma coisa, né, mais a gente tem dúvida. Porque a gente sabe que o buraco é sempre mais embaixo. Daí tem aluno, né, que foi contratado. Né, então, e foi contratado por causa do curso. Eu achei o máximo, porque eles agradecem, falam, poxa, por causa do curso, né, consegui um emprego na mesa. Né, consegui emprego em risco. Eu falo, poxa, que bacana. Né? Mas o curso de nada adianta se você não se dedicar. Né? Porque tem que estudar. Né? Não tem jeito, não tem milagre. Né? Não tem milagre, gente. Desculpa falar isso, mas não tem milagre. Então, o pessoal estuda. Né? Daí o pessoal consegue uma vaga. Está muito mais preparado, né, que muita gente. Porque é interessante que eu tenho alunos, né, que estão na faculdade ainda. Né? Na faculdade, tem um segundo ano de faculdade, se preparando para entrar em banco. Não dá nem para falar que, assim, não dá para falar que ele não está na frente de muita gente, porque ele está na frente de muita gente. Eu falo com ele hoje, parece que foi com a pessoa que está num banco. Isso é muito interessante, eu nunca tinha visto. Né? Aí comecei a ver que isso até é um padrão. Né? Tem muita gente, né, em faculdade já, né, pensando em carreira em banco. Né? Outra coisa que também tem, assessor de investimento. Poxa, isso eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque um assessor de investimento que faz esse curso, né, a chance dele criar um vínculo de confiança, né, com o cliente é muito maior. A chance dele vender um produto embasando,
né, para o cliente ficar mais confortável, embasando o que eu digo, né, explicando cenários, né, fragilidades, né, pontos fortes. Então, explicando para o cliente, né, como as coisas são, onde ele pode ganhar, onde ele pode perder, né, de uma forma assim embasada, a chance deles ter sucesso assim é muito, mas muito maior, porque ele não vai se preparar, né, só para vender, ele vai se preparar também para quando as coisas não estão boas, quando o cliente começa a ter prejuízo, porque ele consegue explicar para o cliente por que ele está tendo prejuízo, né, e o que ele deve fazer, né? Então ele consegue abraçar a causa, né? Por quê? Porque ele conhece, né? Porque ele sabe como funciona, né? Então aí tem alunos de sales, né, de vendas, que aí você tem lá Trade Finance, né? Tem a ACC, a CE, né? 4131, então aquele monte de coisa que a gente conhece. Daí esse cara, assim como assessor de investimento, ele vai estar muito mais preparado para quê? Para deixar o cliente confortável. Porque o que é, né, Trade Finance? Né? O que é um produto? Um produto, eles são derivativos, né, empacotados. Aí a gente dá um nome, né? Aí está lá um produto, né? Então, por exemplo, o índice, né, lá da índice de ações, né, o IBOV, o que é? Se você for negociar, né, o índice, é um produto, né? É um produto que é uma cesta, né, de ações, né? Então, assim, sempre, né, um produto ele vai ser, né, formado, a matéria-prima dele vai ser derivativos, vai ser instrumentos à vista, né, ou derivativos, ou coisas que envolvem título público, e você vai dar um nomezinho bonito para ele. Então, se, né, a pessoa, né, se o cara de sales, ele consegue entender bem aquilo, ele vai conseguir entender a necessidade do cliente, né, e vai conseguir explicar para ele a solução muito melhor que uma pessoa que, né, só fica no superficial. Então, a chance de ele vender, né, é muito maior, né? Isso é meio óbvio, né? Não sei porque estou explicando isso, mas é bom falar, né? É bom falar. Então se a pessoa quer entrar em mesa, assim, como eu falei, tem alunos que foram, né, aprovados né, para entrar na tesouraria, né, em tesouraria de banco. Mas por que eu falo que o curso é importante? Se você não fez uma entrevista numa tesouraria, quando você for fazer, você vai ver que eles, né, espremem, né, bastante a pessoa, né, porque eles querem ver até onde você vai, né, e esse curso ele responde muita pergunta, ou melhor, ele tem resposta para muita pergunta que é feita lá. Então, isso te dá o quê? Ele te dá ferramenta, te dá conhecimento de você ir para você ir melhor em entrevista. Mas como que eu faço para, né, para fazer uso do curso e entrevista em banco? Bom, o que eu falo para os alunos é o seguinte: coloca no currículo. Colocou no currículo, né, e você está confortável com o conhecimento, né, que você adquire no curso, coloca no currículo. O cara vai ver o currículo e falar: opa, tem um negócio estranho aqui, tá? Estranho, tá? Né? Vamos dizer estranho. Com uma mentoria aqui e tal. Aí ele vai querer te testar, né? Então, se ele for te testar, você vai saber a resposta, porque você vai explicar do que é a mentoria, desculpa, do que é o treinamento, né? O cara a pessoa que vai entrevistar vai ver, falou: opa, mentoria é treinamento disso aqui. E vai te perguntar coisas sobre isso, técnicas. Você vai saber responder. Você vai sair na frente de muita gente. Então, isso, né? Esse curso, como eu disse lá no começo, uma coisa que eu gostaria de ter feito lá no início, porque tira muita dúvida, né, de coisas que, assim, as pessoas usam o mesmo nome para coisas, usam nomes diferentes para falar da mesma coisa,
né? Então, é difícil você... Porque, por exemplo, putz, você pode ser um matemático e acertar todas as contas, né? Mas se você não souber o que vai aonde, aí ferrou, né? Então, você acerta a conta, mas você entendeu a pergunta, né? Então, o mercado financeiro, infelizmente, né, tem muito termo, muito jargão, muita coisa que a conta pode ser fácil, né, mas a metodologia, né, o conceito não é tão simples, né? Então, o curso ajuda nisso também, né? E não é pouco, ajuda bastante, né? Então, daí tem o pessoal entusiasta que fala, cara, quero saber como que funciona, né, o mercado de verdade, como que é o dia a dia, né? Como que é o dia a dia, eu digo porque o Excel, né, ele tá feito de uma forma que você consegue alimentar né, a planilha todo dia, né, e você consegue ter, vamos dizer assim, uma rotina, né, com geração de curva, apressamento, né, explicação do resultado, né, de ontem para hoje. Então você consegue saber, né, curva abriu, curva fechou, né, quanto se está steep, né, se está inclinando, né, enfim, ele consegue, através dos prédios de 12 dias, né, então ele consegue te dar aí muita resposta, né, para diversas coisas, né, então ele te dá aí uma base para você montar uma rotininha aí em casa que você pode até, né, quando você estiver num banco ou tiver, porque gestão financeira, né, tem de monte. Você pode trabalhar numa empresa, né, se a empresa tem uma tesouraria ativa, essa tesouraria tem exposição em commodities, né, você fala, poxa, tem commodity lá. Se o cara tem commodity, ele vai ter o quê? Ele vai ter exposição em moeda, exposição em juros e exposição na própria commodity. Então você vai aprender, pelo menos, só vai faltar commodity, mas você vai aprender o juros, você vai aprender a moeda e você vai aprender, né, ao spot também, né? Então você vai ter a exposição spot em juros, né, em moeda e na commodity. Só vai faltar só a commodity para você, né? Então que hoje eu vou te falar que é bastante coisa, né? Então vai facilitar muito a sua vida, né? E em relação a aprender rápido, né, conceitos difíceis, né, para você galgar posições mais rápidas também. Você vai ver que, putz, você vai sair, eu te garanto, né, você vai sair na frente de muita gente, né, que mais que pessoas que podem usar day trade. Day trade é difícil prometer, né, alguma coisa, porque a maioria, não são todos, né, a maioria, eles querem uma fórmula, né, mágica, né, fala assim, poxa, eu quero uma equação e dentro dessa equação eu quero que você coloque, né, as variáveis, né, que expliquem todos os movimentos para eu conseguir antecipar, né, o movimento do dólar, né, ou seja lá qual ativo você estiver negociando. Isso é possível? Eu consigo te dizer? Não, porque o que eu consigo te dizer é o seguinte: como que o mercado precifica, né? Como que o mercado, como que funciona, né? Como que é formado o preço do ativo que você negocia? Que eu acho que assim, é muito importante saber, porque se você não sabe a formação, né, do preço do ativo que você negocia, que você investe o seu dinheiro, o seu trabalho, aí eu acho que as coisas tendem a não dar bom, né? Então, por quê? Porque tudo, eu vou te explicar como faz uma marcação a mercado, né, dos futuros. Então, se você sabe como marca mercado futuro, você sabe assim, poxa, se a taxa variar, né, 1 BIP ou 10 BIPs, o que acontece com a exposição? Você consegue calcular. Mas você só consegue fazer isso se você sabe como é calculado, né? Isso para DI, né, para DDI, para FRC, né, que é o cupom limpo, para cupom de euro, né, para LIBOR, para SOFR, enfim, para todo mundo. Então, se você não souber como que o benchmark, né, que é o preço lá,
né, da B3, né, que a gente é o preço, vamos dizer assim, né, o benchmark é o quê? É o alvo, né, ou é o preço que a gente tem como parâmetro, né? Nosso parâmetro aqui é o preço da B3, que ele não tem spread. Então, se você não sabe como aquele cara é calculado, como que você vai saber como bater esse cara? Né? Então, esse é o ponto. Né? Então, eu te explico como esse cara aqui é calculado. Com base nisso, você consegue analisar, né, as premissas, né, os pontos fracos, e construir o seu modelo aqui, né, melhor que o benchmark, para você bater ele. Né? Porque um modelo, né, ele tem que vir de você. Né? Porque se você pegar um modelo emprestado de outro, né, você não sabe o que está comprando. Né? Ele pode ter funcionado num momento, não funciona em outro. Né? Então, eu não sei, eu acho que, né, é mais fácil você entender como as coisas funcionam e você construir o seu modelo. Né? Senão, de novo, aquele mesmo esquema que eu falei antes, você não vai parar de fazer curso, é fazer um curso atrás do outro, um curso atrás do outro, e não vai adquirir, né, a resposta, porque essa resposta ninguém tem, quem tem não vai passar. Né? Então, o que eu aconselho é aprende, né? Aprende de verdade e fala, bom, agora que eu aprendi, eu vou criar um modelo para bater o mercado. Para bater o mercado, o que eu disse vou criar um modelo com alguma vantagem competitiva, né? Que eu consiga, como pessoa física, né, ter uma vantagem ali, né, para conseguir antecipar algum movimento. Né? Essa é a parte da matemática, a parte da modelagem, e aí vai. Né? Tem que estudar. Né? Não tem jeito. Né? Então, que mais pessoal aí que pode fazer uso, porque é bastante coisa. Então, a empresa de commodity, né? Então, você tem uma empresa de commodity, né? Você está trabalhando em empresa de commodity, uma empresa que tem, por exemplo, a empresa de viagem, né? Por exemplo, uma CVC. Fala, cara, como que a CVC não é banco? Por que a CVC iria ter um cara da CVC ia comprar um curso, né, de tesouraria, né? Tesouraria, assim, no detalhe. Porque a CVC, ela tem o que? Exposição em dólar. Né? E não é pouca. Né? Então, ela tem uma tesouraria que precisa fazer o quê? Precisa fazer hedge. Então, ele precisa entender como aquele negócio funciona. Porque senão ele vai errar. Né? Senão vão pegar... eles vão tirar a spread dele. Ou melhor, vão spreadar ele. Né? Então, se ele saber como aquilo funciona, ele tem uma vantagem, né, competitiva. Ele consegue ir lá e bater o cálculo do banco. Falar, opa, entendi como que o cálculo do banco é feito. Ele vai lá. Então, é muito mais difícil te passar ele para trás, porque você vai aprender. Então, por exemplo, Livelo. Você pega Livelo, tem programa de pontos, né, de cartão de cartão. Mas esses pontos, eles estão em dólar. Então, olha que interessante. Esses caras também têm exposição em dólar. Então, esses caras aí também, né, se beneficiariam. Então, você tem aí, empresa tem exposição em juros. Então, lá no curso, você tem lá, né, percentual de CDI mais percentual, né, e pré. Né, esse percentual, né, quando eu digo, então, percentual de CDI é 110% de CDI, 90% de CDI. Né, então, CDI mais percentual é o quê? O CDI mais uma pré. Né? E você tem também só pré. Então, eu explico, né, como um chega no outro. Né? E as equivalências, por exemplo, CDI mais percentual, essa operação aqui é igual a esse cara aqui, que é percentual de CDI, que é igual a essa pré aqui. Então, você consegue fazer operações equivalentes. Né? Isso é importante para quando você for fazer aí hedge de taxa de juros. E tudo com fluxo de caixa, tá? Porque sem fluxo de caixa não tem graça, né? Aí fica fácil. Né? Então, veja que é muito, muito, muito detalhe. Né? Então, swap, você consegue fazer um swap até de, sei lá, de dólar. Né? Então, eu tenho exposição em euro, quero passar para dólar. Você consegue fazer lá. Não precisa ser para reais. Então, tudo é muito estruturado, né, para você conseguir ter
margem de manobra, para você ter conhecimento, né, do que te pedir, você consegue entregar. Né? E você vai entender porque as planilhas, as explicações todas, a planilha começa em branco, né? E daí ela vai ser construída junto com você, e você vai entendendo o raciocínio porque eu vou te contando. Né? Então, é uma coisa assim que é uma exposição muito grande minha, como eu disse, mas vale a pena. Vale a pena porque eu sei que você vai entender. E se você não entender, sempre tem eu aqui, né, para você perguntar. Né? Então, acho que isso também é uma grande vantagem. Tem acesso a mim. O celular, quem responde sou eu. Né? Então, tem dúvida, gente? Entre em contato. Né? Então, tem 2 anos de acesso, por exemplo. O pessoal que comprou o curso ano passado, né, a versão do curso agora 2.0 aumentou, sei lá, em 20 horas. É praticamente um outro curso. Né? Porque eu aumentei o tempo, eu detalhei muito, né, muito mais do que era. As coisas ficaram muito mais estruturadas e tem conteúdo novo. É outro curso, né, basicamente. Então, e provavelmente vai acontecer isso mais vezes. Então, já lancei material bônus, né, semana retrasada, né, vou lançar mais, né, e assim vai. Eu vou sempre incrementando o curso, né, para deixar você sempre atualizado. Então, essa aqui é a ideia. A ideia, gente, é que você saiba o suficiente para chegar aonde você quer chegar. Né? E você aprenda. Não chute, né? Não falar, eu acho que não, ninguém acha. É assim, você tem que fazer sentido. Né? E você conseguir, né, ter sucesso, seja lá em qual parte do mercado financeiro você vai estar. Por exemplo, para a pessoa física, eu consigo falar, olha, dos pontos que eu explico no livro, você vai entender livro do livro. Dos pontos que eu explico, né, no curso, né, no treinamento, você vai entender, né, Securato, você vai entender ROU, né? Então, assim, muita coisa que eu explico lá, né, você vai conseguir ler livros muito mais complexos. Né? Tem o livro derivativo agora que está lá, eu coloquei lá, né, tem um post lá sobre ele também, que é muito bom. Então você vai conseguir entender esses livros, que geralmente parece que o cara que escreveu o livro, ele escreveu para outra pessoa que tem o mesmo conhecimento que ele, né? Então aí complica um pouco. Então eu tento digerir aquilo, deixar um pouco mais mastigado para você, né? Porque ele só parece difícil, né? Quando você vai entendendo e montando, né, ele na planilha, você vai vendo que as coisas vão se conversando, né? É isso aí, gente. Eu falei bastante, mas eu acho que tá tudo aí, tá? Qualquer coisa, manda mensagem, tá? Valeu, até o próximo vídeo.